Poliana Souza, que é a nossa querida Poliana do MLB. Eu tive a alegria de conhecer na ocupação Eliana Silva 1 e agora ela está morando e conquistou a ocupação Eliana 2. Aqui em Belo Horizonte, no Barreiro. De 30 mil casas construídas em Belo Horizonte, quase 100 mil pessoas que tiveram um teto graças às lutas construídas pelas ocupações, pelos movimentos sociais, né? E eu tenho um prazer gigante de poder compartilhar essa luta com o senhor. Presentear para você aqui, primeiro vídeo que eu tive a alegria de registrar com você no início da ocupação Eliana Silva. Hoje é 6 de maio de 2012, comunidade Eliana Silva, no Barreiro, em Belo Horizonte, onde 350 famílias sem terra e sem casa ocuparam aqui uma área que estava abandonada. Eu moro de favor, né? E agora eu tenho que entregar a casa onde eu moro, agora não, há um ano já venho me cobrando a casa onde eu moro. Bem complicado, tem que devolver a casa, não tem para onde ir. Sim, a gente se juntou, se organizou para poder ocupar um espaço que por direito da gente. É um espaço que está sendo usado aí para joga de lixo, desova de cadáver, e a gente sem lugar para morar. Enfrentamos o frio, enfrentamos o vento, nós conseguimos conquistar a creche, tem um espaço bem organizado. Já foi feito um barracão aqui, que é a creche. Muito organizado, muito organizado. Já tem uma cozinha comunitária? Conseguimos organizar a cozinha logo em seguida, depois da ocupação, né? No primeiro e segundo dia. A cozinha funciona assim, todos os dias, com 3 refeições assim, diárias. Tem assembleia todos os dias, né? No mínimo uma vez por dia, para passar para o pessoal o que está acontecendo lá fora. E a gente agora se dividiu em núcleos. Vão ser núcleos de famílias. Núcleo de famílias. Organizamos, dividimos 10 núcleos. E aí eu bati no portão de uma senhora que mora até aqui de frente pra gente mesmo. E pedi, falei, olha, bom dia, senhora. E ela me respondeu assim, olha, se for pra água, não tem nem bom dia. Aí eu falei, não, mas é porque a gente precisa de uma água pra fazer suco. Não interessa pra quê, não tenho água. Aí eu falei, mas a senhora não tem água? Não é pra mim não, é pra fazer suco pras crianças. A gente precisa de água pra gelar, pra fazer o suco pras crianças. Não interessa pra quem que é, eu não quero saber se é pra criança, eu não tenho água. Não... Então na hora o choro veio, eu segurei ele na garganta e falei com ela, olha, Deus abençoe a senhora, pra que amanhã a senhora possa ter água na sua casa. O choro agarrou na garganta e eu vinha voltando pra trás e tinha um grupo assim de meninos de 15, 16 anos sentados no meio-fio. Eles falaram, seu dona, a senhora quer água? Aí eu falei, eu precisava de colocar 5 garrafas PETs pra gelar, pra fazer suco pras crianças. E ele falou comigo assim, me entrega as garrafas que eu vou pôr pra encher. Eu entreguei pra ele as 5 garrafas. Isso um menino, moleque, como o pessoal diz, né? Pegaram a garrafa da minha mão, olhou pra dona e falou assim, senhora, água a gente não nega nem pro cachorro. Aí eu sentei no meio e chorei muito. Mas aí eu pensei, eu falei, poxa, eu tô passando essa humilhação, né? Hoje eu tô passando. Só que se eu não resistir, se eu não lutar, a minha filha vai precisar passar por isso um dia. Então eu vou continuar. Foi onde eu ganhei mais força. Limpei as lágrimas do olho, esperei desinchar. Fiquei lá fora umas meia hora para esperar o olho baixar o inchaço, para poder entrar para dentro, para não passar isso para os companheiros aqui dentro. Passei com firmeza, entrei, chamei um companheiro da organização e falei assim, olha, agora você pode ter certeza que se eu estava firme na luta, agora eu estou mais firme na luta, e se vocês podiam contar comigo para alguns deveres, agora pode contar comigo para tudo. Agora eu tenho certeza de que eu vou lutar mais do que... Então vamos lutar por justiça. A gente não tem água ainda, a gente não conseguiu, e a gente vai lutar para ter água aqui. Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai ter água para dar pro povo, né? Poliana do MLB, agradeço ao Deus da vida por ter nascido numa época e num território, por ter tido a alegria de registrar essa entrevista com você. Isso foi em 6 de maio de 2012 e de lá para cá eu já tive a alegria e a responsabilidade de registrar mais de 100 entrevistas, ampliando a sua voz, querida Poliana de Souza, Poliana do MLB. Mas olha, Frei, que alegria, assim, é inexplicável assistir esse vídeo depois de 8 anos, continuando na mesma luta. A ocupação Eliana Silva é a ocupação ao qual eu fiz parte, a minha primeira ocupação, fiz parte dela, ela foi despejada, e a gente logo depois reocupou a ocupação Eliana Silva de novo, que é onde eu moro hoje. Sou nascida e criada nas periferias de Belo Horizonte, né, então sou nascida no bairro Goiânia, aqui em BH. Eu sempre morei de favor e de aluguel, então nunca tive casa própria. Tive a oportunidade de conhecer o MLB em 2012, trabalhando, então eu sempre tive trabalhos informais, a maior parte do período, trabalhos bem precarizados, então venda porta a porta. E essa luta pela casa, ela sempre fez parte da minha vida, né? Esse não entendimento de por que muita terra
vazia, muita gente sem casa, porque muita casa vazia e muita gente sem casa, esses são os questionamentos que eu trouxe na minha vida inteira. Pois eu me mantive nas lutas pelo direito à casa, pelo direito à cidade, na cidade como um todo. Enquanto tiver um sem teto, somos todos sem tetos. Então participei de várias outras ocupações. Ocupação Paulo Freire, ocupação Manuel Aleixo, foi Mário Campos, ocupação Nelson Mandela, na luta da resistência e da da permanência das ocupações da Isidora, que são 8 mil famílias, então a gente participou ativamente. Na construção da casa de referência da mulher Tina Martins, que foi uma ocupação também, mas de um outro lugar, uma ocupação de mulheres, reivindicando casa-abrigo, então foi uma experiência nova para mim, e a partir daí eu ingressei mais ainda nessa luta pelo direito das mulheres na cidade, entendendo que o direito à cidade é também uma luta feminista, mas dessa perspectiva do território, do lugar, da necessidade das mulheres da periferia de se organizarem. Participei do processo de construção da Unidade Popular, um partido que nasce não de uma necessidade eleitoreira, mas de uma vontade das pessoas que organizavam as lutas na cidade de ter um instrumento maior para manter as lutas e para tensionar mais no sentido institucional. Então, o P nasce com a característica da combatividade, dos territórios, do pé no chão, até no registro que foi em dezembro agora de 2019. Que beleza, Poliana Souza. A gente tem um problema que cada dia mais cresce o número de pessoas sem casa, e a gente sabe que em momentos de crise como esse que a gente vive, esses números crescem ainda mais. Então vejam o número de pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte, o quanto que cresceu no último período, já passou de 7 mil pessoas só no grande centro de BH, morando nas ruas, e nenhuma política é oferecida, né? Isso, ao mesmo tempo que a gente constrói e faz o que a prefeitura e o Estado e os governos não fizeram, eles ainda querem remover. Então nós temos sim 30 mil famílias que têm casa graças à luta organizada, graças à resistência do povo e por uma falta de política habitacional, mas nós temos aí 100 mil pessoas que moram em situações precárias ainda, porque a prefeitura sequer fez saneamento para essas regiões. O nosso processo agora tem sido de garantir condições de existência dessas pessoas, construindo rede de esgoto com as próprias mãos, né, ligando água com a nossa própria energia, de mão, de força de trabalho, garantindo construção de creche, porque o Estado também não garante para a gente esses direitos básicos. Quem mora em ocupação, muitas das vezes, sequer é reconhecido no Sistema Único de Saúde, sequer consegue, muitas das vezes, registrar uma criança numa escola pública. Então, além do Estado não fazer, ele tenta retirar de quem faz, ou seja, dizer para o povo que está errado, mas não apresenta alternativa, né? Então, o que a gente aprendeu nesse último período, e que eu acho que a cidade tem que aprender com a luta das ocupações urbanas, é que nada vai ser dado de graça, nenhum direito, e nós precisamos garantir esse direito de outras maneiras, que seja ocupando, que seja resistindo, que seja reivindicando. Né? A luta das ocupações prova isso. Nós só temos 8 mil famílias morando nos terrenos da Isidora porque a gente fez centenas de marchas, porque a gente fez centenas de ocupações e muitas outras lutas para garantir isso. Nunca foi dado. E o processo de regularização dessa área, por exemplo, não vai vir de outra maneira, porque infelizmente é com esse Estado que a gente lidar. Com um Estado que não está preocupado com o interesse do povo, com um Estado que planeja, inclusive, a nossa retirada da cidade. Então, os programas habitacionais que foram feitos nos últimos períodos, e a gente pode pegar aí o Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, foi um programa para enriquecer a empreiteira. Quanto foi destinado do governo, aí eu vou falar aqui de Belo Horizonte, mas da prefeitura Alexandre Calil, para resolver o problema da moradia? Formas de se resolver, e a gente prova isso. Nós temos famílias de 1 pessoa, de 2 pessoas e famílias de 20 pessoas. E as casas são como se fossem caixinhas. Tudo igual, né? As pessoas precisam de acesso à terra, a uma terra que foi tomada da gente. Com R$1.000 que você paga de aluguel por mês, é possível você construir um cômodo de alvenaria. E a gente prova que se constrói muito melhor e muito mais do que com o recurso que essas empresas usam do governo para construir casas precárias e mal planejadas. Outra forma de se resolver o problema da moradia são os prédios vazios do centro. A Ocupação Maria de Jesus é um exemplo real e concreto disso. Basta pegar o que está vazio e destinar para a população. O prédio lá tinha 17 anos que estava desativado. Está na mão das famílias há apenas 1 ano. Entra no prédio há 1 ano atrás e quem entra no prédio hoje é um outro prédio. Porque as pessoas vão melhorando as condições. Ali dentro daquele prédio mora um encanador,
ali dentro daquele prédio mora o eletricista, ali dentro daquele prédio mora o pedreiro. As pessoas vão fazendo reparo, as pessoas vão se ajeitando, vão garantindo as condições. O problema é na mão de quem esses prédios estão, na mão da especulação imobiliária. E um governo, ou os governos que tenha compromisso com o povo, tem que ir de encontro aos interesses dos grandes capitalistas, tem que bater de frente com a especulação imobiliária. O problema está para quem você governa. Então as ocupações provam que o que resolve de fato é a luta, e é a luta radicalizada. É picar o pé no barranco, é ocupar e é construir com as próprias mãos. Que beleza, Poliana. Assino embaixo dessa análise firme e contundente que você faz. O Calil também não está de fato governando para quem precisa, porque se estivesse governando para quem precisa, já teria urbanizado e regularizado fundiariamente essas 119 ocupações que ele baixou o decreto. Só baixou o decreto, só reconheceu que é assentamento social. Centro de Belo Horizonte, segundo pesquisa da própria Urbel, 67 grandes imóveis, a maioria prédios abandonados ociosos no centro de Belo Horizonte. Dos bairros nobres, o povo vive folgadamente, são casas luxuosas com grandes quintais, ou então no Belvedere são prédios luxuosos com apartamentos de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, né? São apartamentos grandes e luxuosos, aglomerado da Serra, o povo assim apinhado ali, vivendo apertado, uma família de 5, 10 pessoas num barraco apertado, aquilo. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para o coronel aqui. Você falou que o capitão estava ali para defender a polícia se as famílias reagissem. E qual a arma que as famílias tinham para se defender quando a polícia reagiu? Essa é a minha pergunta que eu tenho para você. Uma conversa com o José Luiz lá na UBEL, né? A gente pediu uma negociação com o prefeito, mas ele não tem coragem de dar a cara pro povo, não. Mandou um laranja para conversar com a gente. José Flávio, vamos falar com o José Flávio, e ele falou o seguinte, que morar numa ocupação não era digno. O Freire até falou ali, o Freire está completando o que eu queria falar. Mais ou menos aquilo que o Freire falou. Ele falou que morar numa ocupação não era digno. Para ele é digno o quê? O que é digno? Morar de favor, levantar a humilhação dos outros, morar de aluguel e não ter condição final de pagar o aluguel e ter que ser despejado, morar em área de risco, perder tudo quando a chuva vem. Isso para ele é dignidade? Entendeu? O que é dignidade? Ficar na porta da prefeitura, a gente ficou 2 dias e ele não teve coragem de perguntar se a gente precisava de água, não teve coragem de abrir a porta da prefeitura para a gente usar o banheiro. É isso que é digno? O que é digno pra gente? Entendeu? Pra mim, estava muito mais digno morar na ocupação Ilhama Silva. Estava muito melhor, todo mundo unido, todo mundo junto, porque a vitória é nossa, de uma forma ou de outra. O governo, querendo ou não, a gente vai conquistar a moradia. Poliana, de lutar lá em Brasília também. MLB e também da ocupação Eliana Silva lá em Belo Horizonte, cerca de 350 famílias que estão com o apoio da defensoria construindo lá as 350 casas de alvenaria. Poliana, por que você veio? Por que o MLB e as ocupações urbanas de Belo Horizonte estão apoiando a defensoria para que nessa luta em prol da derrubada do governo? Olha, em primeiro ponto é porque não tem condição nenhuma da defensoria continuar fazendo o trabalho que ela faz hoje, né? E aumentar, expandir o trabalho com 0,5% do orçamento. Então, Poliana, fiquei feliz, Poliana, quando fiquei sabendo que você tinha aceitado se tornar candidata a vereadora de Belo Horizonte. Se depender de mim, você será eleita vereadora de Belo Horizonte, porque eu te conheço de perto e em você eu acredito e confio, e você tem demonstrado nesses 8 anos que nós estamos ombro a ombro aí, que você é coerente com aquilo que você fala, que você está de fato comprometida de forma ética e muito responsável ao lado daqueles que mais são injustiçados. Nossa, Frei, esses vídeos assim me demonstram que o tempo passa, mas eles remetem pra gente uma certeza de que o caminho tá certo. Nós temos uma Câmara de Vereadores hoje em BH que tem 41 vereadores eleitos aqui em Belo Horizonte. Desses, apenas 4 são mulheres. Desses 41, nenhum mora em ocupação. Que mais de 100 mil moradores de Belo Horizonte estão descobertos hoje de uma política dentro da Câmara de Vereadores. Nunca fui candidata a nada, nunca tive o desejo de ser, mas agora eu sinto a necessidade, assim como encarar uma ocupação urbana, assim como encarar as tantas outras lutas que a gente encarou, vou encarar essa também, e fico muito feliz com o seu apoio. Que beleza, Poliana!